Olá, amigos do Rizomed Conecta. Estamos aqui no nosso episódio número 2. Eu sou Alexandre Martinelli, sou CEO e fundador da Rizomed. Hoje, o nosso entrevistado, ele é formado em odontologia em 2004, na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. É um currículo extenso, ele é especialista e mestre em endodontia, para quem não sabe, é tratamento de canal pela Universidade Metodista, tem MBA em saúde suplementar pelo IPTEC e MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV. 2 MBAs, hein? Ele iniciou a vida profissional dentro de uma operadora que pertence à família, e aí a gente vai bater um papo sobre isso. Hoje ele trabalha na Rizomed e o cargo dele é um diretor de auditoria, dimensionamento de rede, controle de sinistralidade, sistema operacional, suporte técnico em odontologia e entrega regulatória. Seja muito bem-vindo ao Rizomed Conecta, Dr. Eric Zucchelli, meu grande amigo também. Obrigado, doutor Alexandre, é um prazer enorme. Obrigado mesmo pelo convite. Então, muito bem. Vamos falar então um pouco da sua história, da sua carreira profissional, como é que se discorreu, o que te trouxe até aqui. O início da minha carreira começou dentro da minha família, por incrível que pareça. O meu pai, em 1986, resolveu fundar uma operadora. O que era? Era um convênio mesmo, não existia o termo operadora. Meu pai já vinha do mercado, ele fez muita coisa, tinha feito muita coisa na vida, e ele trabalhou numa empresa que chamava-se Dent Service. Seu pai trabalhou numa outra operadora também? Meu pai trabalhou na Dent Service. Olha, eu não sabia dessa história. Ele era representante da Dent Service em São Paulo, que ela era pelo menos uma empresa no Rio de Janeiro, e ele se juntou com um credenciado da época, e eles fundaram a Oral Health. Que bacana. E aí... Ele era representante comercial. O meu pai cuidava da parte... você está falando do meu pai da Dent Service. Isso. Não sei qual era o cargo dele. Eu lembro que ele trabalhava na Dent Service, ponto. Mas pelo pouco que eu conheci, não foi tão comercial. Pouco assim, né? Mas eu acho que ele era comercial. Sem dúvida. Depois disso, veio a Oral Health, em 1986, bem antes de pensar em regulamentação do mercado. Quando começam os desafios, quando começa a estrutura, quando a gente estava sem recursos tecnológicos como a gente tem hoje, nenhum. E eu vi essa empresa crescer, eu participei do crescimento dela. Antes de ir a uma faculdade de odontologia, eu já estava dentro dela, eu já via como é que ia começando a se estruturar os processos. Vendo que o mercado apresentava, por mais que eu fosse jovem, tudo a gente tem que acompanhar, né? Tem concorrente, a gente tem que saber o que é. E foi por aí que eu comecei. Mas dentro da carreira, eu também sou formado em odontologia, também sou dentista. Aonde que você... Foi nesse momento que você passou a ter interesse pela parte administrativa e para essa parte de auditoria odontológica? Como é que foi esse encaixe todo aí? Quando você entra nesse mercado e você fala, o que é essa empresa? E eu tive que passar por todos os cargos, eu tive que aprender tudo. Desde quem emite o boleto, a quem vai apresentar uma proposta, até quando você vai controlar sua maior conta, que é a auditoria. Hoje qualquer operadora vai pensar na maior conta sendo auditoria, porque você tem que controlar o sinistro de alguma forma. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que ter as ferramentas corretas ou desenvolver a ferramenta correta. E quando você está dentro de uma operadora, você fala, e agora? Meu pai, ele era comercial, como você falou, então ele tinha aquela lábia bonita. Meu pai me enrolava. Então era um negócio assim bonito. O sócio dele já era dentista. E eu pude trocar muita experiência com ele. Tivemos muita divergência? Tivemos. Mas ao mesmo tempo, dizer que a pessoa só vem pro ruim é uma mente muito fechada. Claro. E foi ali que eu comecei a desenvolver críticas, foi ali que eu comecei a falar, eu posso mudar alguma coisa, eu posso melhorar isso, eu posso trazer soluções. E foi quando eu entrei de cabeça. Mas você não ficou um pouco dividido entre seguir a carreira de odontologia como dentista, consultório, você se especializou, você foi fazer especialização, mestrado na endodontia, e como que foi essa situação, né, de você ver o mundo da saúde
que é odontologia, área da saúde, para ir para dentro de uma área administrativa. Legal. A parte administrativa, querendo ou não, você está levando um pouco do seu conhecimento a quem não pode. Hoje no Brasil, você dizer que todo mundo tem acesso a uma odontologia legal é mentira. Então, o que a gente faz? Nesse momento, você fala, eu posso contribuir tanto de um lado quanto do outro. A parte clínica, ela não morre. Conhecimento você tem, você absorve e você está lá. Agora, a parte administrativa, o que era? Era uma forma de você agregar, lógico, aquilo que você... a gente sempre brinca, né? Cheirando a saliva, cheirando o bafo do paciente. E o que a gente pode fazer? Pô, aquelas pessoas que não têm esta possibilidade de ter uma qualidade de tratamento. O que a gente pode fazer? E é quando entra essa parte administrativa. Quando entra, hoje em dia a gente pode falar, a saúde suplementar. Trazer a possibilidade de uma pessoa com aquele sorriso escondido para ter um sorriso que pode se apresentar. Sim, muito bacana. E o meu pai também teve uma boa parte da vida dele que ele, vamos dizer assim, ele prosperou mais na odontologia. Então, tudo teve essa energia para estar dessa forma. Sim, sim. Aliás, era uma operadora com um nome que eu admiro até hoje, né? Que fazia muito sentido, Oral Health. Para a época, quando que era a mesma data que você falou? A fundação do Oral Health foi em 1986. 86. Se eu não me engano, foi 2 de setembro. Exatamente. 10 anos antes, né, do que a ARM. 10 anos praticamente. E realmente foi muito visionário na época, porque não se falava em operadora de planos odontológicos. E ele, no ter feito essa associação com o dentista e desenvolvido os processos, como é que foi isso? Porque eu não lembro como que era a formação do seu pai. Ele tinha alguma formação técnica assim específica? A formação do meu pai, ele sempre usou uma palavra, enganador dos incautos. Ele não tinha faculdade, mas meu pai sempre foi um vendedor nato. Meu pai sempre foi um vendedor, ele sempre soube vender a ideia dele. E foi dessa forma que nasceu o Oral Health. Ele falou, eu aprendi o que é na Dent Service, mas eu quero fazer do meu jeito. E foi quando ele pegou. Meu pai chegou a ter Carrefour, meu pai chegou a ter GR, ATA. Como clientes. Né? Como clientes. É que teve porque existia dele, mas... Sim, mas assim, existia no desenvolvimento da empresa, você criar os processos todos, de manuais, de como que as coisas deveriam acontecer, né? O processo o serviço como um todo, chegar na ponta final do atendimento clínico, o pagamento dos profissionais, tudo isso, as operadoras, elas demandam muitos processos operacionais internos que precisam ser criados. E naquela época, você não tinha muitos exemplos. Arquivo, papel, radiografias. Você vai lá e pega a pasta do paciente, você vai conferir o que tem no prontuário dele, que é preenchido à mão. O início foi isso, gente. Não existe segredo. Como é que você fazia? Era na mão, radiografia revelada, ficava lá, tinha que manter por 10 anos. E não tinha conversa, era isso mesmo, era um arquivo de ferro que a gente abria, pegar paciente por paciente, não tinha segredo. Sem dúvida. Mas você atendeu como dentista por muitos anos. Sim. Como que você foi migrando a carreira? Você foi sentindo, porque você levou em paralelo por muito tempo, né, a vida do profissional liberal como dentista, e nos momentos ali que podia, e do outro lado desenvolvendo essa parte administrativa. Claro que a auditoria odontológica, eu enxergo isso, tem que ter o conhecimento técnico muito profundo, mas você pegou essa vertente da odontologia, digamos assim, bem no início. Existiam pouquíssimos profissionais. Eu acho que não tinha nem curso de formação, né? Não tinha. O máximo que a gente podia fazer era odontologia legal em cima disso. E isso, não tinha um currículo, uma diretriz de aprendizado para se fazer uma auditoria de forma bem técnica. Não tinha. Meio que desbravou isso, né? Além de desbravar, é aquela história, os desafios que vêm. O que você faz? O que vem antes no tratamento? Você começa a desenvolver o seu processo, você começa a aprimorar ele. E por mais que seja visionário, e foi mesmo, meu pai foi um visionário, a gente tinha que saber como controlar essa máquina também. Porque você vai ter um carro elétrico ou você vai ter um carro a combustão? O que você vai fazer? Como é que você vai botar energia aqui, vai colocar ali? Como é que você vai dirigir?
E é exatamente isso. A gente começou a entender o que que era o negócio. O meu pai chegou a comprar outra operadora, que era a Fisiodente em Curitiba, onde eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Nós tivemos que entrar lá. E eu lembro que meu pai falou: senta aí, vai, ensina um pouquinho eles, sabe? Nós tivemos todos os tipos de desafios. Todos os tipos de desafios. E querendo ou não, né, parece que o crescimento vem na marra, né? Que a gente está ali num momento tranquilo. E o que que vem? Vem problema. É onde a gente adquire não só o amadurecimento, mas também o conhecimento. Sim. E essa área da auditoria, né, dentro de uma operadora, para quem, até para falar para quem está nos assistindo, porque quem tá fora não é do ramo, sempre às vezes enxerga com maus olhos, né, porque é onde o procedimento eventualmente pode ser negado, ter uma demora para uma autorização, para um determinado procedimento um pouco mais caro. Mas para quem está do lado de dentro, até para as pessoas entenderem um pouco mais, é uma área vital no processo todo, que vai variar ali, né, a performance da auditoria, ela vai ser crucial para o resultado financeiro, para se você vai ter lucro ou não, porque se você deixa solto demais, muitas vezes você pode causar um desequilíbrio financeiro, porque uma operadora nada mais é do que uma espécie de uma seguradora atípica, né? Onde você tem que controlar o sinistro e fazer com que aquele recurso financeiro consiga pagar a utilização das pessoas que estão realmente precisando dos serviços. Por isso que, né, a gente não usa o seguro saúde, o seguro odontológico, qualquer que seja, a gente não paga para usar, a gente paga para ter a disponibilidade do uso. E aí a operadora vai fazer a gestão desses recursos, e aí que é o ponto-chave, né? E aí como que você, já com toda essa experiência, enxerga este equilíbrio, né, entre conseguir segurar a demanda de uma maneira saudável, porque a maneira como você faz isso que vai dizer se você vai estar segurando demais o serviço ou trazendo uma situação de desconforto para o usuário e, ao mesmo tempo, mantendo o equilíbrio financeiro da empresa. Não é tão simples, né? Como é que você enxerga Nada isso? simples. Quando a gente fala em auditoria, que é o tema agora desse momento da conversa, a auditoria está com o dedo em em todas as partes da empresa. Controlar o sinistro? Sim. Fiscalizar qualidade? Sim. Fiscalizando qualidade, você está colocando o dedo no atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, no atendimento ao dentista. Você sabe que aquele prestador você pode contar com ele e o paciente você pode mandar com ele de olho fechado, que você sabe que ele vai fazer o trabalho corretamente. Pelo menos a gente vai ficar tranquilo que é um parceiro. Você controlando o sinistro, você está no caixa da empresa, então você está com o dedo no financeiro. Além disso, você também tem o dedo no regulatório. Por quê? Nós temos uma série de regras dentro da ANS, né, das regulamentações, seja em data de atendimento, seja em qualidade de atendimento, seja aonde vai ter esse dentista. E tudo isso, veja, a auditoria está lá. Nossa, sim, você sabe como é difícil conseguir um dentista lá em Xinxilhoca de não sei aonde? Sei. E a auditoria também está nesse meio. Porque tem a ver com o controle, né? O dimensionamento da rede de atendimento. Aonde credenciar os profissionais, a dimensionar as especialidades para uma determinada população que está num determinado local. E isso tem um impacto muito importante na qualidade do serviço sendo prestado, né? Sim, exatamente. E aí como é que você lida com a equipe interna na hora de fazer esses ajustes finos aí? Legal. Todo dia é um desafio, todo dia vem algo novo a acrescentar. A rotina não sei, preciso de um dentista em algum lugar. Você vai lá e tudo bem, você indica. Como a gente já falou aqui, você sabe qual é o teu parceiro. Agora, teu parceiro com qualidade já sobe um degrauzinho. Teu parceiro com qualidade que não custe tanto, você sobe outro degrauzinho.
E por aí vai indo. Um cara que tem agenda mais fácil vai subir outro degrau. E cada vez você vai subindo um desafio. Sempre que a gente fala em saúde suplementar, né, a gente fala que a gente passa o ano como no videogame. A gente morre uma vida, mas passa de fase. E é isso. E mais uma vez, a auditoria, ela querendo ou não, vai acabar tendo dedo em todos os lugares. Bacana. Veja, já são quantos anos trabalhando nisso? Oficialmente, desde 1999, que foi quando eu comecei na faculdade, eu já entrei de cabeça. Agora, registrado em operadora desde 1996. Desde 96, né? Fazendo auditoria. Fazendo auditoria, fazendo relacionamento com a rede, entrando depois no mundo regulatório da ANS. E essa é a vida, né? Que tudo que a gente faz dentro da operadora, a ANS sabe. E como que você vê, a ANS, para quem não sabe, é a Agência Nacional de Saúde, né? Toda operadora de plano de saúde no Brasil, ela se submete a uma agência reguladora, que no caso aqui é a ANS. Como que você vê essa evolução em todos esses anos? Essas aí são 2 décadas e meia, né? Que a gente já comentou aqui, da tal do papel, da radiografia, e a gente foi hoje para todos os sistemas em nuvem, que você é um coordenador lá dentro da Risomed, que conhece a fundo o sistema operacional, que hoje a gente conta com um sistema de BI, né? Que é o Business Intelligence, que comanda ali todas as informações e junta isso numa tela única para a gente olhar e tomar decisão. Como é que foi essa mudança toda? E, claro, isso tudo precisa ser organizado e configurado, né, parametrizado dentro do sistema, e dentro da história aí da Risomed passou pela sua mão. E a produtividade, né? Antigamente precisava de quantas pessoas, hoje como é que está isso? Legal, a gente sempre conversa a respeito do que vem pela frente. E vamos olhar um pouco do como foi o passado. Eu disse lá do nosso arquivo de ferro, que a gente pega a fichinha, e aí vem um tal de Windows 3.0. Revolução, uma ferramenta que chamava-se Excel. Mudou completamente. E aí nós vemos começar a entrar num mundo que chama-se internet, uma internet de escada que servia para bater papo, que servia para consultar uma coisinha ou outra. Tudo que vem é fantástico. A nossa evolução ela é fantástica. E principalmente hoje nesse mercado. Nós tínhamos, eu trabalhei na Sul América, e nós tínhamos vários digitadores, porque guias físicas tinham que ser inseridas num sistema, para esse sistema ter um auditor para auditar, guardar a radiografia. Hoje tudo, o papel está sendo cada vez mais descartado. A radiografia, hoje, você pega ela digital, porque ecologicamente ela é mais correta. Revelador, água e fixador é poluente, não adianta. Então você vai começar a trabalhar num sistema de telas. E num sistema de telas, você não trabalha só nesse local, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Antigamente, era só naquele local. E toda essa revolução acelera com a pandemia. Nós, posso falar aqui por nós. Claro. Os funcionários ficavam em casa, e nós três, eu, você e o Marcelo, a Patrícia aparecia de vez em quando na empresa. Não tinha carro na rua. Como profissional de saúde, a gente saía para encarar a vida. Claro. E nesse nossa atividade era essencial e a gente tinha que sair. E o que acontece? Você tem um beneficiário, que o cara está com dor de dente, nós temos que estar lá para o pronto-socorro poder atender. E ali começou uma baita de uma revolução. Sempre nessa questão de avanço tecnológico, a gente sempre tem que estar com o olho lá na frente. E lógico, quando que você achou que você ia, aquela carteirinha antiga que a gente ia ligar para pedir uma autorização, como vinha por fax, como vinha por correio, ou o dentista levava um envelopinho na operadora para depois receber? Sim. Aliás, finalmente aposentamos a impressora de carteirinhas, né? 100% com o aplicativo. Finalmente, já tinha, né? Mas eu tinha uma outra pessoa ainda que tinha dificuldade. E o tempo passou e eu acho que essa página já foi virada. Acho que qualquer pessoa, qualquer celular mais simples hoje já tem a capacidade de receber o nosso aplicativo com a carteirinha virtual, né? Mas... mantendo ainda, seguindo nesse assunto, como melhorou, né, a performance
dentro da performance da auditoria em si, dentro desse quesito de equilíbrio entre a satisfação do usuário e dos profissionais de saúde, que é um triângulo, né? Eu tenho o profissional prestador de serviço de saúde, eu tenho o usuário do produto final e tenho o equilíbrio financeiro da operadora, que isso tá diretamente ligado umbilicalmente nesses três pilares. E eu quero que você conte um pouquinho aqui pra gente que nós, no ano passado, fomos um case de sucesso do nosso sistema operacional na implantação de toda essa tecnologia da Business Intelligence no sistema. E, inclusive, na nossa associação das operadoras de planos de saúde, que é a Sinog, você participou lá de uma live apresentando o case de sucesso com um índice de sinistralidade muito baixo, e nós temos um selo do Reclame Aqui de qualidade dos beneficiários, que não tem reclamação. Então, né, conta um pouquinho como é que foi isso tudo. Primeira coisa, a regra tem que ser clara. Você tem que estabelecer a regra do jogo. Eu sempre falo, se você começa bem, você vai bem. Se você não começa bem, você não vai bem. A regra ela tem que estar clara tanto para o dentista quanto para a operadora. E por quê? Porque isso vai espirrar no nosso beneficiário e no nosso atendimento. Então, quando você tem regra bem estabelecida, você está muito respaldado, você está muito tranquilo. Antigamente, começar pela satisfação do nosso prestador. A satisfação do prestador é o quê? Quanto tempo ele ia demorar para aprovar um tratamento online? A não ser que seja algo mais complexo, como uma reabilitação com uma prótese, um tratamento ortodôntico que requer realmente um acompanhamento mais forçado. Agora, hoje, um tratamento clínico, você faz uma aprovação online. Hoje, você apresenta resultados online. Hoje, você finaliza tudo através de um computador. Antigamente, você podia até ter um computador, mas sem imprimir. Formulário contínuo, você ia carimbar, sim, você ia mandar para o correio. O trato das informações, né? Como que a tecnologia conseguiu agregar valor nisso? Muito. Você tinha 10 documentos, 15 documentos, 30 planilhas. Hoje você tem tudo numa tela só. Hoje você tem ícones dentro de um sistema que vai te dar o resultado que você quer. Você falou da BI que a gente tem. Nós temos dentro dessa BI relatórios de vários dentistas. Você sabe hoje quem é numa tela, quem mais faz, quem mais ganha, o que ele faz, qual é a demanda desse credenciado, coisa que antigamente você fazia o quê? Putz, você é o mesmo, você é o auditor, então você vai auditar sempre o mesmo dentista para você saber a característica dele. Hoje, você dentro dessa ferramenta, você sabe qual é a característica dele, você sabe o que ele faz. Foi aquele cara que faz sempre tratamento preventivo e nunca faz o corretivo. E esse cara sempre faz canal, esse cara sempre faz cirurgia. Você, hoje, numa tela, consegue aquele know-how que você tinha sempre só por repetição. E não é assim. Hoje você consegue fazer 10 coisas que você fazia com uma demanda de tempo, com uma situação maior. Hoje, um dentista, ele audita muito mais com muito menos. Por quê? Porque o recurso está na ponta do mouse. Mas e você, como profissional que já há 25 anos, que passou por toda essa transformação tecnológica, como é que você se reinventou, né? E manteve acesa essa vontade de continuar aprendendo e utilizando esses recursos, porque veja, nós fomos eleitos para um sistema que atende as grandes operadoras, grandes seguradoras do Brasil, e nós fomos chamados como case de sucesso. E toda essa performance de sucesso vem da sua vontade de aprender, de estar sempre conhecendo ali. Como é que você mantém isso daí ativo na tua cabeça? Primeira coisa, eu nunca estou satisfeito. Putz, você é um Zé Burrão. Alguém tem que fazer a parte chata, né? Então eu tenho que ser o insatisfeito para tornar os outros satisfeitos. Eric, como assim?
quando a gente inaugurou nosso primeiro aplicativo, eu fui com uma vontade de dizer, nunca mais você vai passar vergonha, não sei se você se lembra disso. Sim, sim. Então nós temos que fazer isso. O que a gente pode olhar na frente? Qual é a ferramenta que a gente tem que pensar? Eu já dei 4, 5 sugestões. O pessoal da Top gosta muito de mim, que a gente conversa, posso falar abertamente, porque eu troco muita experiência com eles e falo, por que não tem isso na ferramenta? Por que não tem aquilo na ferramenta? Nós estamos encontrando dificuldade nisso. Nós estamos tendo problema com aquilo. Pensa dessa forma, pensa daquela forma. Hoje eu tenho uma liberdade de conversar com o CEO desse sistema. O que você está vendo? Vai, não sei. De repente pode sair alguma coisa legal. E está saindo. E está acontecendo. E para nós, eu senti muito nessa virada de versão uma felicidade. Primeiro, porque a equipe inteira mergulhou. A equipe inteira entendeu que a gente precisava de algo a mais. Que senão a gente ia ser só mais um no mercado. E a gente não pode ser só mais um no mercado. A Rizomed está aí para mostrar Sim. que somos muito gratos. A RM ensinou cada um de nós muita coisa. E nós temos que ser muito gratos. E hoje a Rizomed vem o quê? Falar, nós podemos mais. Nós podemos fazer mais. Hoje, eu falo, a nossa equipe trabalha dentro da empresa como os gansos voando. É um na frente e o resto tem que voar junto. Eles têm que saber qual é a importância deles. E se sair um, pode desequilibrar tudo. Então a gente tem que dar essa oportunidade e ao mesmo tempo escutar. Escutar é o quê? Eric, o que você acha disso? Eric, o que você acha daquilo? Você viu aquele outro, o que está fazendo? Você viu aquela? Tenho amigos de outras operadoras, é lógico que eu tenho, e grandes amigos, pessoas muito legais, mas que a gente também tem que saber, do mesmo jeito que eles me escutam, Claro. eu escuto eles. Muito bom, muito bom. Mudando um pouco, né? Que aí, voltando um pouco para a sua pessoa, a gente já se conhece há muitos anos e eu sei que você é uma pessoa muito religiosa. Você tem isso como um valor de máxima importância para a sua vida. E como que você faz essa conexão da sua vida, eu posso dizer assim, espiritual, religiosa, com o trabalho? Qual a importância que uma tem em cada uma e como que você divide a sua cabeça, o seu tempo nessas duas áreas da sua vida? Vamos lá. Hoje nós temos uma vida muito corrida, mas ao mesmo tempo nós temos algo que nos guia, algo que nos faz levantar todo dia. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, eu sento na cama e agradeço. Nós temos que agradecer por ter mais um dia de oportunidade de fazer o melhor. Erros nós cometemos, amadurecimento nós temos, mas eu acredito em Deus. Deus nos dá a cada dia a possibilidade de fazer melhor, de fazer certo, de ajudar, de crescer. Do mesmo jeito que vem os desafios da nossa vida. Quando a gente está lá na academia, a gente não sente dor, o músculo não fica, do mesmo jeito, aquela preocupação, aquela loucura, aquela coisa que a gente faz, é a academia do cérebro. Na nossa preocupação. Você enxerga por esse lado, né? Esse é o seu momento de relaxar, de extravasar, de conectar, Alexandre. Se conectar. De conectar. Nós temos que ter a confiança que se nós estamos aqui, nós temos que ter um propósito para isso. E nós temos que confiar em Deus. Porque senão, se a gente chegar lá, eu só vou conversar com Deus quando eu estou no hospital. Não é justo. Você tem que conversar com Deus quando você acorda bem. Você tem que agradecer quando você está bem. Não só quando você está preocupado, não só quando você está ruim. E até uma brincadeira que a gente já fez entre nós. Vou te levar a rezar, então, você está precisando. O que a gente faz? Nós somamos uns aos outros. E agora eu não estou entrando em a minha religião é certa, a minha religião é errada, nada disso. Sim. Mas assim, nós temos uma chama acesa, que aí eu já vou levar até pro lado da alma, espiritualismo, essas coisas. E ela me dá um impulso enorme. Ela me dá um impulso enorme. Porque dentro da tua religião, você começa a entender por que você é um ser humano. Por que você tem um filho, uma filha? Por que você constrói um legado? Por que você constrói? Por que você tem uma casa? Por que você tem algo a fazer? Por que tudo tem um porquê? Nada é por acaso. Aconteceu, caiu, estourou o cano. Cara, às vezes estoura o cano que não era para você sair de casa, que aconteceu um acidente lá na frente. Eu sou muito louco, tá? Nessas coisas. Nada é por acaso. Então, você tá lá num cargo, você foi estrategicamente tirado, porque ia acontecer alguma coisa pior naquele momento, e o dedo divino te fez, você e teu chefe,
colocarem vocês em peças, em locais diferentes para vocês crescerem juntos. Que tava faltando um pouco aqui e um pouco ali. É uma coisa muito louca, tá? É minha, mas é assim que eu acho. Muito bacana, muito legal. E você é pai, né, pai da Débora. Ela tá com quantos anos mesmo? A Débora hoje tá com 13 anos. 13 anos. Quando eu entrei na RM, ela foi fazer a festinha de pedir 1 ano. É verdade, é verdade. E você tem conseguido passar para ela esse legado da religiosidade? Legal. Como tem sido? Nós, judeus, nós temos a comunidade judaica. Dentro dessa comunidade, nós temos vários pontos da corrente. Pensa como se fosse uma corrente. E na corrente tem várias etapas. A Débora hoje está dentro da comunidade judaica, ela estuda dentro de um colégio judaico, onde tem valores e tradições judaicas. Bacana. Não só a língua, não só o hebraico, mas o que ela faz. O que o judeu faz? Ele come qualquer coisa, ele tem uma dieta restrita, ele respeita o sábado, ele... Sabe, o Shabat é um negócio muito importante para o judeu. E o que você tem que fazer? Qual é o seu maior valor em primeiro lugar? É a tua religião. Dentro da tua religião. Aliás, desculpa, não te mando mais mensagens no sábado, tá? De trabalho. Vou preparar aqui o podcast. Eu acordei muito cedo no último sábado e mandei umas coisas pro Eric. Sem problema, sem problema. E a gente tem que passar isso. Por quê? Porque a gente tem que... Aí você confia, se você confia que teu pai um dia te passou, se você confia que seu avô passou pro seu pai, voltando lá à Bíblia, no Velho Testamento, tudo começou onde? No primeiro cara que acreditou. Aí ele teve um filho, aí esse cara teve 2 filhos. Um não foi legal, o outro foi. Enfim, e por aí vai, você vai crescendo e você vai se tornando um povo. Esse povo se torna algo com valores. Algo que alguém lá em cima fala, as regras são essas. O que eu te falei? Começa bem, vai terminar bem. Também no trabalho, e ali você vê quais foram as regras estabelecidas, estão ali. Então, e aí é exatamente essa conexão, né, que eu vejo, até onde você acredita que uma pessoa que tem um princípio religioso dessa maneira, que realmente traz diretrizes importantes para a vida, impacta na performance profissional, essa conexão entre uma pessoa que não liga para religião nenhuma, não está conectada com nada, possa ter uma performance diferente. Na tua opinião, o que você pensa sobre isso? Vamos lá, eu acho que a religião é uma base ótima, é uma base, vou usar uma expressão que a gente usa muito, extraordinária. Ao mesmo tempo, uma pessoa que não tem, mas dentro da ética ela consegue conduzir as coisas num ambiente legal, com propostas boas, sem agredir o outro, sem nada, eu não vejo nenhum problema nisso. Você não convence uma pessoa a acreditar. A pessoa acredita, ela não acredita. E é muito fácil, ainda mais, agora que você entrou em religiosidade, fé é muito fácil, fé é acreditar. Mas você confia naquilo? Você confia que uma coisa ruim está acontecendo para vir outra coisa boa? É um negócio muito interessante de você treinar. Sim, sim. Então, sim, eu vejo que pessoas sem religiosidade também podem contribuir. E não é por acaso que existem pessoas sem religiosidade. Claro. Tá? Eu acho que elas podem sim contribuir. E a relação entre uma pessoa que quer ter uma carreira, é uma pessoa muito ambiciosa e quer realmente crescer muito, conquistar muito, e a religiosidade? Pode ter algum conflito nessas duas vertentes de pensamento? Com certeza, porque infelizmente a ambição, se ela vai muito acelerada, ela começa a passar por cima das pessoas. Ela começa a não confiar, ela começa a... Mas eu digo numa ambição que não descambar para a ganância, né? Ah, ok. Aí não vamos falar de ganância, é ambição mesmo de prosperar. Porque assim, o povo judeu, ele tem uma... não sei se é estigma, de ser um povo próspero. Né? Um povo próspero, um povo que... Alguém lá em cima luta por nós, né? Que nada é por acaso. Muitos, os que os detratores, digamos assim, né, que hoje está na moda essa palavra, dizem porque são avarentos, né, que não gastam. E eu não vejo por aí, porque eu vejo que tem pessoas que criaram coisas espetaculares. Não sei se poucos, muitos devem saber, mas que o próprio Waze que a gente usa todo dia é israelense, né? Então criam coisas
espetaculares que mudaram realmente a modo de vida da população e, obviamente, isso traz recursos financeiros para as pessoas. E a gente vê isso no mundo inteiro, né? Então, como é que é isso? Como é que você enxerga isso daí? Alexandre, eu vou enxergar agora um pouco diferente, talvez você até... Por que que o judeu prosperava? Vou usar aqui a Alemanha. Eles são os ruins, então houve o que houve. Uhum. Albert Sabin inventou a vacina. Isso. Que hoje não é de judeu, é da população. Existe um fundamento que é a Netilat Yadayim, que é lavar as mãos. Se você lava as mãos, você já está dando uma higiene. Higiene, você tira várias doenças. Fui agora até a Bíblia, para você entender, ou seja, tem costumes que nós temos que é de simplesmente nos proteger. E quem mandou foi lá de cima, na minha visão, e você não pode deixar isso para trás. O Waze tá aí. A Microsoft, né, um tal de Bill Gates. Pois é. O Facebook é um tal de Mark Zuckerberg. E por aí vai. Exatamente. Gente, nós temos hoje, ainda bem que nós temos a possibilidade de ajudar a humanidade inteira. Eu estou dizendo como judeus, agora não só o profissional, né? Claro. Vamos lavar outra. Aqui no Brasil a gente tem a família Safra, né? Que é uma das icônicas aí. A família Safra hoje é mundial, né? Não é só uma brincadeira. São muitos prósperos e sabem o que estão fazendo. E nada é por acaso, como eu disse aqui. E Alexandre, assim, hoje você tem tudo baseado em Windows, dentro do computador. Sim. Hoje você tem tudo baseado em iOS ou em Android. Deve ter dedo do Google, deve ter dedo da Apple. Claro. Por aí vai. E mais uma vez, nós estamos pensando sempre no futuro, sempre algo novo vai vir. E nós temos que estar preparados para isso. É isso aí, muito bom. E como é que você enxerga essa nova fase da ARM Planos Odontológicos que se transformou em Rizomed? Agora um produto de saúde corporativa, alternativo ao plano de saúde tradicional, com uma telemedicina de altíssima qualidade e um serviço de bem-estar, que é o parceiro WellHub, que é o antigo Gympass, com essas academias e tudo mais. Como que você enxerga isso em termos até de mercado e de benefício realmente para as pessoas dentro das empresas? Vamos falar primeiro em mercado? Para mim está sendo uma das maiores sacadas. Eric, tá bom, bonito você falar isso. Justifique, né? Justifique sua resposta na prova. Cada dia mais, o plano médico está ficando inviável. Já existem empresas pensando em cortar. Ou eu corto o funcionário ou eu corto o plano médico. O plano médico é muito importante, Sim. Principalmente em questão de família, mas a partir de que se torna inviável... Se depois da folha de pagamentos é o segundo maior custo. Exato. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento que o empresário vai falar, ou eu mantenho o funcionário, ou eu mantenho o plano de saúde. O plano de saúde. Nós vamos ter que entrar num acordo aqui. E hoje nós, como Rizomed, temos a possibilidade de dar um meio termo para não ficar numa fila de um hospital público. Faz uma consulta através do recurso tecnológico, né? A gente sabe que a telemedicina atende 80% das necessidades do dia a dia. Exato. Né? Então, você vai lá no pronto-socorro hospitalar, 80% daquelas pessoas que estão ali na fila de espera poderiam nem ter saído de casa, ter resolvido muito mais rápido e com melhor qualidade e ainda sem deslocamento. Para quem vive aqui nas grandes metrópoles, como é o nosso caso aqui, a região metropolitana de São Paulo, deslocamento é um problema seríssimo. Né? Além de ser um problema seríssimo, você torna um concorrente do plano médico, você torna algo mais acessível. Hoje a gente está falando de uma possibilidade muito mais acessível do que um plano médico. Sim. Gente, não precisamos ser muito mais inteligente. Mexe no Google, você vai ver o quanto está custando hoje um plano médico. E a Rizomed vem hoje te dar uma possibilidade, um meio termo, de falar, vem cá, a gente pode te ajudar nesse alto custo. E cada dia as coisas se tornando mais caras, cada dia as coisas se tornando mais inviáveis, a gente está vendo como essa opção. E também agregando o serviço de bem-estar, passa a ser também um benefício de desejo, não só de necessidade. Né? Exato.
Muito Não bom. só de desejo, né? Saúde, bem-estar físico, mental e social. Você vai hoje praticar um esporte, sua cabeça está agradecendo, não é só o seu Sim, corpo. sim. E tem agora esse ano, né? Não tem como escapar mais uma situação de exigência para os empresários que é se adequar à NR1. E a questão da saúde psicossocial, né? Até me enrolei aqui na hora de falar. Mas que realmente é uma preocupação. A gente vê que os problemas de saúde mental estão se agravando cada vez mais, as questões, né, da pressão do dia a dia e tudo aquilo que a gente vive, a pressão do trabalho, as relações e tudo mais. Existe uma necessidade de um cuidado e uma atenção maior em relação a isso. E as empresas estão sendo responsabilizadas por atender o colaborador nessa área também. E a Rizomed tem um apoio ali psicológico com psiquiatras, né, que podem contribuir bastante na adequação. Não é a solução definitiva, mas é um ponto muito importante, né? Porque, querendo ou não, o nosso colaborador também é um ser humano, também tem as angústias, também tem os problemas, e a gente tem que se abraçar. E, para a gente poder vender para o outro, nós temos que ser o nosso próprio exemplo. Né? É isso aí. Você está com 45? 46. 46 anos, né, Eric? É muito comum, né, a gente vê por aí, escuta muito falar em termos de carreira, pessoa chegando mais ou menos nessa faixa, fica às vezes um pouco na dúvida, não sei se é bem isso, ou estou querendo mudar, fazer uma coisa diferente, estou um pouco cansado. Como que você se vê nesse momento da carreira? Primeiro, sempre está estudando, sempre está crescendo, sempre está aprendendo, porque o conhecimento não vai te tirar. Mas isso você vê que te traz motivação para continuar no mesmo... Sem dúvida nenhuma. O caminho é esse. Sim, falando da nossa empresa, nós temos que ver as carências delas e é onde a gente pode somar. E talvez para a gente somar ali, a gente tem que fazer um curso. E esse curso vai trazer experiências de outras pessoas que vai te deixar ainda melhor. Então a gente, primeiro conselho, sempre estude, nunca pare, nunca se... eu sei fazer isso e eu tô aqui. Se você tá assim, você mesmo está se fadando ao seu fracasso. Tá certo? E é problema em mudar de carreira. Tem gente que eu conheço, dentistas, que viraram corretores de imóveis e estão super felizes. E do mesmo jeito que eu vejo o corretor de imóvel, que foi lá, fez um curso e virou auxiliar técnico de uma enfermagem. Por aí vai. Você, a qualquer momento da sua vida, se você vê que você tem um significado melhor daqui para frente em outro caminho, vai lá e siga. E se dedique àquilo. Como eu te disse agora, eu vejo como uma Rizomed enorme. Eu vejo essa Rizomed com essa alternativa ao plano médico, a gente crescendo, a gente proporcionando coisa melhor ao nosso beneficiário, ao nosso usuário, e fazendo isso acontecer da melhor forma possível. Se nós vamos estar aprovando o guia através do sistema automático, que não sei o dia de amanhã, mas vamos, primeiro, acompanhar as mudanças, segundo, vamos acreditar nisso, a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer o diferente. É muito fácil dar tapinha nas costas, a gente tem que fazer o diferente. Sim, sem dúvida. Muito bom. É isso aí. Valeu muito o papo. Gostei muito, Eric. Ter uma conversa muito construtiva nesse episódio número 2 do Rizomed Conecta. Obrigado. Gratidão pela tua presença. Não sei se você quer fazer alguma outra consideração. O que você... Eu só posso agradecer vocês pelo convite e também agradecer a vocês diariamente. Quando a gente agradece a Deus diariamente pelas nossas oportunidades, também a vocês, que hoje é muito fácil. Você é meu chefe, tua esposa é minha chefe, nós somos uma grande família. Por que a gente fala uma grande família? Porque a gente está crescendo a cada dia. A gente se liga, a gente troca experiência, a gente fala, a gente se cutuca. Quando a gente se cutuca é assim, o que a gente pode melhorar? O que a gente faz? Puta, eu vi isso, eu vi aquilo. Que a gente continue sendo dessa forma, essa sinergia enorme, esse crescimento, esse amadurecimento e agora a parte religiosa, que a gente tenha sempre bênção e saúde para seguir em frente. Amém. Amém. Gratidão, Eric. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Valeu. Um abraço a todos e até o próximo episódio.